Se você acha que derrubar o capitalismo resolve todos os problemas, você errou feio. O verdadeiro problema é algo mais profundo, a hierarquia. Olá, eu sou Brisérgio Barroto e você está no Ecologia do Escárnio. E hoje vamos entender por que só derrubar o capitalismo não é o suficiente. Esse podcast se baseia no livro Ecologia da Liberdade, do Murray Bookchin, que vem tirar onda com parte da esquerda revolucionária por mostrar que hierarquia, estado e classe não são a mesma coisa, mesmo que muita gente da esquerda trate como se fosse. Então se prepara, vamos mergulhar nessa palavrinha que muitas pessoas da esquerda odeiam discutir e descobrir por que a revolução econômica sozinha não vai resolver nada. Se mantermos as relações hierárquicas, podemos manter a falta de liberdade, mesmo numa sociedade sem classes. E é muito fácil de ver isso já nos dias de hoje. É só ver a quantidade de organização que se diz libertária e dentro dela vemos um monte de situação de machismo, racismo, xenofobia, transfobia ou qualquer outra situação bosta. Além de ser uma palhaça revolucionária, eu também sou uma pessoa trans. E por isso eu conheço e me relaciono com muito mais pessoas trans do que a população média vai sonhar um dia em conhecer. Levando em conta como que é a população média, eu espero que continue nem sonhando nisso, pelo bem da população trans. Enfim, dei essa volta pra falar que já vi um número de pessoas trans enorme passando situações escrotas em coletivos, tanto anarquistas quanto comunistas. E nesse meio essas pessoas começam a soltar um monte de frase pronta que decoraram e ficam só papagaiando por aí. Não, porque esse negócio de trans é papo de pequeno burguês. Não, porque não sei o que é pós-moderno. Pequeno burguês e pós-moderno é o meu pau de boi assistindo um fabuloso destino de Amélie Poulain. Mas o que é essa tal de hierarquia? Podemos definir como um sistema de obediência e comando que parte de noções culturais, tradicionais e psicológicas, e não só algo político e econômico. Como exemplo, teríamos a opressão de pessoas velhas sobre jovens, homens sobre mulheres, brancos sobre outras etnias e burocratas sobre as massas. E para não falar, que só vou falar mal de marxista hoje, o Bookchin destaca que a definição de classe do Marx é justa e explícita, e também reconhece que aquele papo de que a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes é um papo bem elegante, mas ele não é de todo verdadeiro e eu vou te explicar agora por quê. Aqui a ideia de classe seria uma camada social privilegiada que controla os meios de produção e explora a maior parte lascada da população. E a relação entre essas classes se daria por relações de produção baseadas no controle ou domínio das terras, das ferramentas e dos meios de produção. Assim, a classe dominante utilizaria o trabalho alheio para descolar suas necessidades materiais e luxúrias, resultando no que chamamos de exploração. Não existe nada de errado em usar o conceito de classe e de luta de classes. Eu não sou negacionista e não vou entrar naqueles papos de liberal fudido de que não existe luta de classes. Não só é algo que existe, como é algo que eu quero que se exploda. E sim, acredito que só vamos chegar numa sociedade minimamente justa quando essa luta deixar de existir. Mas isso não exclui o fato de que isso é um tanto simplista. E aqui entra a importância do conceito de hierarquia. Na hierarquia, não só temos inclusa a definição de classe de Marx, como temos a sua origem. Com ela, temos o avanço nesse significado limitado que foca na forma econômica de estratificação. Na biologia, temos uma porrada de frases de efeito que usamos para entender algum conceito. Uma delas é: toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Trouxe isso para mostrar os meus inúmeros conhecimentos? Sim, mas também para fazer uma analogia. A mesma coisa acontece com classe e hierarquia. Toda luta de classes é hierárquica, mas nem toda luta hierárquica é de classes. Ficou bonito, né? Dá até pra colocar isso numa camiseta com a minha bela cara. Quando olhamos historicamente, encontramos alguns casos em que uma elite consegue aproveitar de diferentes formas de controle sem necessariamente explorar os seus subordinados. É só pensar em elites que não possuem riqueza material. É tipo a elite guardiã de Platão, que é poderosa socialmente, mas materialmente pobre. Eu não sou culta o suficiente pra pegar essa referência, mas eu tô replicando aqui pra vocês que são mais nerdolas desse negócio de filosofia. Pra entender melhor tudo isso, vamos dar uma viajada nas sociedades pré-letradas, que é outra forma de chamar aquelas sociedades que conhecemos na escola como pré-históricas. Mas o Bookchin prefere chamar essas sociedades orgânicas. E, para continuar no clima de babação de ovo, eu vou chamar da mesma forma. Essa sociedade seria formada espontaneamente, igualitária e de forma não coercitiva. Sua existência é bastante integrada, se baseando em laços de parentescos, grupos etários e na divisão sexual do trabalho. E essa unidade interna se estende até a sua relação com a natureza, se vendo como parte do mundo
mundo natural, e não nessa divisão tosca que temos hoje em dia. As diferenças entre indivíduos, idades, sexos, etc. eram vistos, utilizando a frase de Hegel, como a unidade da diversidade, e não como hierarquias. Para você que é uma pessoa meio lentinha, eu explico. Aqui teríamos as diferenças não como algo ruim, como algumas pessoas sendo melhores que as outras pelas suas características, mas como algo natural, que forma o grupo, sem separá-los em escalas diferentes. Isso se alinha muito com a forma como a ecologia entende a natureza. Não existe esse papo de rei das feras ou qualquer pataquada dessas. Os organismos são independentes e desempenham papéis complementares para a manutenção do ecossistema. Não existe isso de organismo melhor ou pior, da mesma forma que os organismos não precisam de utilidade. Todos os organismos têm o mesmo direito de ser inúteis como você é. Com o tempo, essas sociedades orgânicas passariam a quebrar essa unidade, dando eminência aos homens e os mais velhos. E não, eminência não tem nada a ver com Eminem, eu também pensei isso, fui olhar no dicionário e não é. Essa supremacia dos indivíduos com pênis sobre os demais acabaria sendo o resultado das funções desses indivíduos nas sociedades, e não seriam exclusivamente econômicas, como o marxista gosta de dizer por aí. Mesmo com o surgimento da hierarquia, as classes econômicas ou estruturas estatais continuaram não existindo e nem existindo a exploração material. O prestígio era baseado no reconhecimento social. A conversão das sociedades orgânicas em sociedades hierárquicas e políticas foram acontecendo de forma errática. Isso ia e voltava ao longo do tempo. Podemos observar isso nas relações entre pessoas com pênis e pessoas com vaginas. E vou continuar falando isso durante o vídeo, porque a noção de homem e mulher não existia nesse período. E se quiser pode tirar nos comentários que vai me dar engajamento. Ao longo da história, vários antropólogos acabaram dando foco, mais do que necessário, ao sexo masculino em culturas de classe altamente desenvolvidas. E poderíamos ver isso conforme se desenvolveu a Revolução Agrícola. A horticultura passaria a ter um destaque maior que a caça e seria uma atividade feita, em sua maioria, por indivíduos do sexo feminino. E isso provavelmente reorganizou qualquer desequilíbrio que tenha acontecido com relação aos sexos. E isso tudo que eu disse até aqui foi com base no que o Book escreveu em 1982. O velho morreu em 2006. Já estamos em 2025. Muita coisa mudou na arqueologia de lá pra cá. E eu não vou ser a pessoa babaca que fica replicando o que um homem disse como verdade universal. Já tem marxista e anarquista demais fazendo isso por aí. E minha mãe disse que eu não sou todo mundo. E pra resolver esse problema, vamos basear agora no trabalho de Lolita Guerra, de 2021, chamado Mulheres na Pré-História dos Livros Didáticos. A divisão sexual do trabalho nas representações do Paleolítico que se ensina. Onde temos outras informações que eu acho importante jogar aqui dentro da sua cabeça oca. Segundo a autora, pessoas do sexo feminino também participavam da caça. E temos provas materiais para isso. Uma delas se baseia nas ossadas e bens funerários de sítio da cultura Grossgartak, na Alsácia, datada de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Ali foram encontradas 2 pontas de flecha em 2 enterramentos, um identificado como sexo feminino e outro indeterminado. Isso indicaria que nessa cultura não existia divisão sexual no que se refere à caça. Da mesma forma, foices e machados eram distribuídos de forma proporcional entre as tumbas, o que indica que era outra atividade independente do sexo. Na arqueologia, segundo o autor, existem numerosos outros exemplos que mostram a divisão do trabalho igualitária dos sexos, seja pela constituição dos ossos ou pelos itens funerários identificados ao lado dos corpos. Outro ponto que ela traz está no fato de que a hipótese da invenção feminina da agricultura se dá pelo modelo Woman the Gatherer, que não existe comprovação. Qualquer indivíduo poderia ter notado o ciclo pessoal independente do que tem entre as pernas. Da mesma forma, nada garante que o mesmo grupo social seria o responsável por isso em todos os sítios existentes. O máximo que poderia dizer é que em determinadas sociedades existiria uma maior participação do sexo feminino na participação da agricultura. No geral, estaríamos mais próximos de dizer que existem diferentes modelos de divisão sexual de trabalho em comunidades distintas, e não que existia um único modelo que todos os grupos humanos compartilhavam. Mas por que isso tudo importa? Isso importa porque a forma como entendemos esse período é usada para interpretar as nossas ações do presente, e uma arqueologia preguiçosa pode garantir a propagação daquela ideia deprimente de que pessoas com pau são mais corajosas e fortes e que pessoas com bucetas são mais frágeis e sedentárias, tendo que ficar voltadas ao trabalho da cuidado da prole da casa. Para finalizar, a autora traz que a presença dessas ideias tortas em livros didáticos não é o restos de um conhecimento errado e inocente, mas uma armadilha para qualquer projeto sério de emancipação do patriarcado. Antes de voltarmos pro velho, já deu para ver que escrever isso aqui
aqui foi um trabalho lascado. Eu fui obrigada a ler palavras. O mínimo que eu espero de você é engajamento nesse episódio. Dá um like aqui e comenta aí se você já sabia dessas informações arqueológicas ou achava que esse negócio de divisão sexual do trabalho era uma verdade universal. E se quiser me ajudar financeiramente, compra meu livro No Canto com o Fim do Mundo ou me ajuda no Apoia-se. O link pra tudo tá no comentário fixado. Voltando pro Booktin, eles nos diz que conforme o número de comunidades hortícolas foi aumentando, as terras cultiváveis passaram a ser relativamente escassas e as guerras começaram a ser mais comuns. Assim, os guerreiros jovens passam a ter uma importância maior e compartilhar o poder com os mais velhos e xamãs. Mas mesmo assim, diversas comunidades matriarcais continuaram existindo em paralelo e as características mais severas que vemos hoje do patriarcado não eram frequentes. Esse blá 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 todo aqui serve para mostrar que tanto Estado quanto classes e a exploração sistemática tiveram o seu desenvolvimento de forma mais complexa que muitos teóricos radicais reconheciam. Tudo isso é o ápice do desenvolvimento muito anterior, essa bendita hierarquia. Outra coisa importantíssima se deve no fato de que a organização hierárquica não acabou só na estruturação da sociedade civil, mas sim passou a se espalhar, tal qual o glitter do carnaval, por campos menos tangíveis da vida. O que diabos quer dizer? Muita coisa que não fazia sentido ser colocada como melhor ou pior passou a entrar nessa lógica desgraçada. A atividade mental passa a ser mais importante do que o trabalho físico, a experiência intelectual do que a sensualidade e o princípio da materialidade sobre o princípio do prazer. Por isso hoje devemos voltar nossas energias e restaurar esse princípio ecológico da unidade na diversidade. Aqui teremos um esforço revolucionário em reorganizar nossa sensibilidade para reorganizar o nosso mundo material. É tipo aquele papo de coach que precisamos mudar o nosso mindset para mudar a nossa prática. Só que isso é algo que o Pablo Marçal nunca vai falar. E essa lógica dos coaches liberais é perfeita para mostrar essa mentalidade hierárquica que fica socando na cabeça de todo mundo que precisamos jogar fora os prazeres da vida e que fica martelando para as classes mais fodidas uma ideia que justifica o seu trabalho e sacrifício pelo bem do prazer e do capricho das criaturas iluminadas e superiores que possuem força de vontade, determinação e heranças incontáveis. Por isso precisamos conhecer e explorar a história da hierarquia na sociedade. O problema não é só o capitalismo, e isso não é papo de pequeno burguês ou pós-moderno. Se não olharmos esse caminho, podemos acabar com a justiça social, mas sem alcançar a liberdade. Acabar com a classe e a exploração, mas manter a hierarquia e a dominação. E por fim, acabar com as ideias de ganho e acumulação, mas continuar com esse papo broxa e castrador que fica podando a sexualidade alheia. E antes que você, como tinha, venha me dizer, os fins justificam o meio é o caralho. Se eu quero uma sociedade libertária, o mínimo que eu espero é que já começamos de agora. E eu tô falando de nós, de entre a gente fudida aqui. Liberal e bilionário eu quero é que se lasque. Isso, e depois disso tudo, tu ainda acha que hierarquia é só um detalhe? Eu não sei mais o que fazer com você, desculpa. Eu não posso preencher todas as cabecinhas ocas que existem. Infelizmente, ainda não sei fazer milagres. E se você chegou aqui nesse episódio de paraquedas, não esqueça que tem episódio anterior que você pode olhar nos agregadores de podcast ou clicar no link da descrição ou nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela pra você, ó. Vai lá, beijos de luz. Ai...